E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Gustavo, educador do Museu da Cidade de São Paulo. E hoje eu queria apresentar para vocês o Monumento à Independência, que fica aqui no bairro do Ipiranga. Bora lá conhecer? A gente está aqui na Pira Imperial. É uma pira que representa o amor à pátria. Ela nunca se apaga. Existe um mecanismo de gás que faz a chama sempre se manter acesa. A história do monumento ela é muito interessante. Desde a época do Dom Pedro I existia já um projeto para que houvesse um monumento que comemorasse a independência do Brasil. Mas por diversos motivos não teve a possibilidade de ser concretizado esse projeto. Ela só veio sair da gaveta na época do Brasil, já quando república, né? Então, em 1918, houve um concurso de maquetes para saber quem é que construiria o monumento. Quem ganhou foi um escultor italiano muito famoso por fazer monumentos no mundo inteiro, chamado Ettore Ximenes. O Ettore Ximenes ele começou a construir em 1922, no dia 7 de setembro, ou seja, no dia da independência do Brasil, nos 100 anos, ela foi inaugurada, só que não estava finalizada, ainda faltavam alguns objetos. Nesse processo, algumas pessoas que estavam acompanhando se queixaram que não havia elementos, características brasileiras no monumento. Por isso, decidiram fazer de 22 até mais ou menos 1926 alguns outros elementos no monumento. Algum deles foi a estátua do José Bonifácio e do Padre Feijó, e também de outros participantes da independência do Brasil. E também uma representação em bronze do quadro do Pedro Américo, chamado Independência ou Morte. Outro elemento também são quadros que fazem referência ao Dom Pedro I entrando em São Paulo, ou a Revolução Pernambucana, e também a Inconfidência Mineira. Se vocês forem reparar bem, existem muitas características que a gente pode chamar de neoclássica ou greco-romana. A gente pode ver, por exemplo, nesses tigres alados ou em leões que aparecem. Lá em cima, um pouco invisível, se encontra uma representação da população nativa, ali com uma lança, e também uma mulher com um estandarte representando a liberdade. Mas você pensa que acabou? Ainda não acabou não. A gente tem ainda mais um pouco para mostrar o que acontece dentro do Monumento à Independência. Por conta do quarto centenário de São Paulo, viram a possibilidade de construir na área interna do monumento uma cripta imperial. Essa cripta ela foi construída no ano de 1952. A primeira pessoa, o primeiro corpo, no caso, que veio se instalar na cripta foi de Dona Leopoldina. Esse processo aconteceu porque ela já tinha falecido aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então o transporte foi muito mais fácil. Isso no ano de 1953. Para a comemoração dos 150 anos da independência do Brasil, conseguiram fazer um acordo com Portugal e trouxeram
os restos mortais de Dom Pedro I. Na época houve uma grande comemoração e ele passou por diversos lugares do Brasil até ser instalado aqui. Por último, mas não menos importante, a Dona Amélia, que foi a segunda esposa do Dom Pedro I. Ela se encontrava em Portugal também. Em 1982, foi encaminhada para a cripta. A grande diferença dela para os outros dois corpos é que a Dona Amélia está com o corpo em conservação. A gente pode chamar de mumificado. Nesse processo do seu funeral, colocaram elementos no corpo dela em que conservaram o seu corpo, e até hoje ele se mantém. A cripta imperial, ela foi construída para parecer uma capela. E de fato, às vezes acontecem algumas missas aqui. Por exemplo, no dia de finados ou no dia da independência, no dia 7 de setembro. Encontramos na cripta alguns elementos que representam a própria família real, né? Como o brasão dos Bragança, ou brasões que já não representam o Brasil atual, ou seja, o brasão da monarquia. E também quando nos chamávamos de Estados Unidos do Brasil. Quem iria imaginar que em um dos cartões postais da cidade de São Paulo haveria uma cripta? Esses corredores antigamente a via de acesso para entrar na cripta, e aí depois com o tempo foram fechados. Me dá um pouco de medo, e para vocês?
Parque da Independência é um lugar que é extremamente visitado. Pessoas vêm visitar a cripta, turistas de todo o país, pessoas que correm aqui diariamente, praticando esportes. E lá em cima a gente pode ver o Museu do Ipiranga, também conhecido como Museu Paulista. Se a gente reparar, eles fazem um eixo do monumento até o Museu Paulista. Eles estão em linha reta. Muitos skatistas, capoeiristas, ciclistas e entre outras pessoas visitam o parque e também o monumento e a cripta imperial. Espero que a gente se encontre logo para poder fazer uma visita e conhecer mais desse espaço tão legal e tão importante para a nossa sociedade e para a cultura brasileira.